Os nossos contos aqui de hoje é sobre amor, né? Mas a gente não vai falar sobre amor dos outros, não. Vamos falar sobre essa questão de amor próprio, que também vai cair nessa coisa de amor dos outros também, né? É isso mesmo. Quando a gente esquece quem a gente acha que tem que buscar esse amor lá fora. A gente sempre vai buscar alguém para depositar aquele amor que muitas das vezes nós não tem pra gente mesmo. E acha que é bem assim. Vamos amar, vamos caçar alguém que vai completar. Meus pessoal, uma coisa que eu quero contar para vocês que não existe essa coisa da metade da laranja e nem a tampa da panela. Isso daí foi coisa que o pessoal inventou na cabeça de vocês. Vocês sabem, né? Essa coisa aí é só uma coisa, um questionário, um inventário. O passarinho tá cantando ali atrás, mas eu quero contar essa história para vocês. É só um inventário e um questionário que colocaram aí para que vocês acreditassem nessas coisas, tá? O amor da vida sua é você mesmo. O amor da vida sua é você mesmo e você precisa acreditar nisso. Porque quando você se completa, você não precisa que ninguém mais te completa. Você precisa de alguém que te transborda. Alguém que vai compartilhar o melhor da vida para vocês. Porque muitas das vezes os relacionamentos não dão certo, que aquelas pessoas que não dão certo, né? É por conta disso aí. Porque o amor não está completado, seu amor próprio. E às vezes, vocês às vezes não entendem, assim como também não entendiam antes. Quando eu fui lá apaixonar pela Rosinha lá, achava que era amor, mas a gente acabou entendendo que era só uma amizade, que duas pessoas que se completam, mas primeiramente eu precisaria completar a mim mesmo, né? Como a Rosinha também precisava fazer essa completude dela mesmo, para que depois a gente encontrasse em outro momento da vida e compartilhasse um amor que seria transbordante. Então, muitas das vezes, isso que você quer compartilhar com os outros achando que é amor, às vezes, muitas das vezes é carência. E às vezes a gente fica muito carente e às vezes a gente acha que aquela pessoa que às vezes não vai suprir a nossa expectativa é o amor da nossa vida. Quando não, também talvez não seja culpa delas, porque como eu falei para vocês antes, a gente se conecta naquilo que está conectado a gente. A gente conecta nas nossas energias parecida. Uma pessoa que tem energia parecida com as outras vão se conectar. Então, muitas das vezes você está compartilhando aí a sua vida com pessoas também que estão com as energias desconectadas e tá tudo bem, mas o importante é que você aprenda isso. Então, o conselho que eu dou para vocês: fique um tempo sozinho, aprenda sobre amor próprio, aprenda das coisas pequenas que você gosta de fazer para você mesmo, sabe? Porque quando esse amor surgir aí dentro de você, você começar a transbordar esse amor próprio dentro de você jamais vai querer um amor que te completa, muito pelo contrário, um amor que te transborda. E sai dessa coisa de metade da laranja, tampa da panela, porque você é uma panela inteira encontrando outra panela inteira, você é uma laranja inteira bonitona encontrando outra laranja inteira, entendeu? É isso que vocês precisam ver, meus filhos. Esse foi mais um conto de hoje. Amor próprio, isso ainda existe, né? Não adianta você amar outra pessoa se você não ama a si próprio. Não adianta você falar para outra pessoa que você ama ela se você não dá esse amor para você. Se você não nutre esse amor dentro de você. Amor é todos os dias você acordar e entender que primeiro a gente faz pela gente. Igual a Belinha que tá aqui no rancho, ó. Tá vendo? A gente ama porque é o nosso animal favorito. Não tá pegando a Belinha aqui não, né, produção? Mas a Belinha tá aqui porque ela entende todos os dias o que é o amor. Amor às vezes é um carinho, é um abraço. É brincar um pouco com seu animal, é entender todos os dias que acordar já é uma forma linda de se amar, né? Se abraçar todos os dias é um ato. Faça esse gesto aí para vocês, tá? Abraça vocês, abraça seus animaizinhos, abraça seus defeitos, abraça suas qualidades, abraça quem você é, abraça-se do jeito que você é. Pare de se esquecer você. Se você não tiver amor próprio, como eu disse antes, você não vai amar nada, você não vai amar ninguém, você não vai amar nada ao seu redor, você não vai enxergar um palmo na sua frente. E tudo na vida da gente para que aconteça, tem que ter amor. Tudo na vida da gente para que seja, tem que ter amor. A gente tem que se entregar nessa egrégora do amor, né? Porque tudo no mundo para dar certo é o amor. E as pessoas ainda ficam na raiva, na vingança, nas coisas ruins. Não estou dizendo sobre apenas amor de duas pessoas que se amam, mas é como eu falei para vocês, assim como o amor pelos seus animaizinhos, como a Belinha tá aqui. Eu queria mostrar a Belinha para vocês, olha a Belinha aqui, ó. Não dá para aparecer muito, mas é como eu estou falando para vocês. Amor é uma coisa
que nasce com a gente e muitas das vezes a gente vai se despertando, né? Porque ensinar a nossa vida, que a vida inteira nesse mundo aí de meu Deus, que a gente tem que ser egoísta, que a gente tem que não retribuir amor, que a gente tem que mostrar insignificância. Não, a gente tem que ser a nossa essência. E a essência para que as coisas aconteçam para a gente é a essência do amor, é a essência das coisas boas, é a essência das bênçãos na nossa vida. É acordar todos os dias e entender que isso é a grande razão da gente existir. Que tudo vai nessa frequência do amor. Mas primeiramente, amor próprio, né? Primeiro a gente se salva, como é aquela paródia lá do avião, essas coisas tecnológicas que vocês têm aí. Primeiro a gente salva a gente para depois a gente salvar o outro, né? Então aí o que eu quero dizer com isso? A gente só dá aquilo que a gente tem. E que se a gente não tem amor, a gente não vai aprender a amar o próximo. E a gente vai ficar sempre nessa busca externa por alguém que nos completa, por algo que nos completa e nunca se completa. E a gente vai ficar nesse consumismo sem parar. A gente vai ficar só consumindo, muitas das vezes fazendo as pessoas sofrer pela gente, porque a gente não compreendeu ainda o que é o amor. Quando a gente se ama, a gente se nutre da gente. E a gente não quer nada que nos completa. A gente não quer nada que nos coloque a metade da laranja, a metade do limão, a metade do que for. Não, a gente quer tudo por inteiro. Quando a gente entende que a gente é por inteiro, a gente quer algo que nos transborda, alguém que vem por inteiro, que nos transborda, movimentos que vêm por inteiro, que nos transborda, amizade que são inteiras, de verdade, que nos transborda. Porque se a gente não vai em busca disso aí, a gente sempre vai atrair mais do mesmo, né? Se a gente está com a frequência baixa, a gente vai atrair pessoas com frequência baixa. Se a gente está ali agindo com pessoas com falsidade, a gente vai atrair pessoas com falsidade, que a gente vai se decepcionar, é óbvio. Então, primeiro, né, se nutre de você. Sai um pouquinho do movimento, sai um pouquinho desse pessoal aí para que você entenda você, né? Fala bem assim, ó, primeiro eu vou entender eu. Como que é entender você? É um passinho de cada vez. Começa com um abraço pela manhã, um abraço gostoso e afetivo, uma massagem nos seus pés, né? Um perfume bom, cheiroso, quietoso, uma roupa bonita por você. Se dá o luxo às vezes de você mesmo fazer por você, né? Porque você faz tanto para os outros, mas tanto para os outros, e às vezes você esquece de entregar para você. Aí você fala, você vai falar bem assim, né? Eu fiz tanto pelo outro, o outro não fez por mim. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Às vezes aquilo que você está fazendo para os outros é a vida falando, é o que você precisa fazer por você. Então entenda, a se nutrir. Aprenda a se abraçar todos os dias, as pequenas coisas. Ah, hoje eu vou me dar uma caminhada, hoje eu vou olhar o pôr do sol, hoje eu vou tirar uma foto bonita, desses negócios que vocês têm tecnológico de celular, esses, né? Vai, faz por você. Hoje eu vou dormir bacana, hoje eu vou tomar um chazinho gostoso, um cafezinho preto, bom, só pra mim. Hoje eu vou olhar a paisagem, eu vou ficar sozinho, né? Às vezes se afasta desse barulho, dessa multidão, né? Que é bom para que a gente entenda quem somos nós, para que a gente entenda quem é a gente. Muitas das vezes é preciso fazer esse movimento. É um pouquinho difícil? É, né? Tudo que é para vir para bom depois vai ser um pouquinho difícil no começo, mas vai servir para a gente, vai melhorar para a gente, né? Conforme o tempo você vai observando que você vai se nutrindo com amor, aí você vai manifestando situações abençoadas com amor, pessoas com amor. A Belinha lá no canto, lá, até sentou para me ouvir aqui, tô falando. A Belinha é o grande xodó nosso aqui do rancho, então por isso que eu falo para vocês, se nutre das coisas boas, se nutre das bênçãos que vêm por aí. Começa a ver também a positividade, porque muitas das vezes a gente está conectado muito no negativo e esquece de ver isso. E fala, e começa a colocar agência limitante. Ah, que só tem pessoa ruim, que só tem pessoas que só faz o mar, que só... Não, às vezes tem pessoas boas também. Muitas das vezes tem pessoas boas fazendo o bem pra gente e às vezes a gente nem observa isso. E é necessário que a gente entenda, porque tudo isso é frequência. Se a gente estiver numa frequência totalmente negativa, é óbvio que a gente vai atrair pessoas negativas. Mas se a gente estiver numa frequência totalmente positiva, a gente vai atrair coisas, situações e pessoas positivas. E isso é necessário todos os dias para a gente. Então observa todos os dias aí. O que você precisa mudar? Comece devagar, como eu falei para vocês. Comece a se nutrir. Atrai aquilo que você quer ser. Atrai aquilo que você quer para você. Comece a se nutrir das coisas boas para você. Que tal começar aí um passeio? Que tal começar a ler um bom livro? Que tal começar a fazer um chazinho, como eu falei antes para vocês? Um cafezinho preto gostoso, 6 pela manhã.
fazer as coisas boas, abraçar seu animalzinho, assim como a Belinha tá aqui, né? Dar mais carinho, cuidado para eles, tá? Nunca é tarde. Você vai falar, por muito tempo eu não sabia o que é isso. Porque quando você começar a entender que a sua presença já se basta, você já vai entender o que é amor. Quando você começar a entender que a sua presença já é forte, você vai começar com amor. Mas é como eu já disse para vocês em outro vídeo, né? Primeiro dá o primeiro passo, sem muita pressa. Só começando, sem pressa nenhuma. Só entendendo e se observando, se analisando o que você fazia de errado antes. Hoje é o primeiro dia, amanhã é o segundo e terceiro. Quando você vai fazendo em sequência, em escala, daqui a pouco você nem vê a pessoa negativa que você era, aquilo de ruim que você atraía. Você foi atraindo coisas boas porque você foi dando a primeira semente, você foi plantando. Então joga a sua primeira semente do amor hoje, do bem hoje, das coisas boas hoje, né? Ah, mas fulano tal fez mal pra mim, fulano tal foi ruim comigo. Entrega, devolva como amor para essa pessoa. Não fica com esse sentimento de vingança que também não ajuda de nada, pessoal. Só faz você ficar para trás. O que o outro fez para você é o que o outro fez e é o melhor que ele pode fazer. Agora, o que você pode fazer pelo outro? Se você é uma essência de amor, você vai entregar o amor para o outro e o outro vai entender a retribuir isso. E às vezes o outro até cria consciência para que ela precise entregar mais amor ao mundo, né? Às vezes é só a gente olhar, observar e compreender que o amor mora dentro da gente. Só que por muito tempo, nessas narrativas que a gente ouve, nessas palavras do pessoal que a gente ouve, a gente foi entendendo que amor era só aquilo, né? Era sofrimento, era ouvir essas músicas que vocês ouvem e chorar e beber. Não é isso, não. Amor é se nutrir todos os dias, é se dar um bom ânimo, se dar um bom abraço, o melhor abraço do mundo, aquele abraço que só você pode dar por você mesmo. Aí você fica aí esperando o abraço de alguém, de uma pessoa que nunca vai vir, que nunca vai voltar, de uma pessoa que sempre está te rejeitando, porque te ensinaram que amor é isso, né? Ser rejeição. Não, rejeição é diferente de amor. E amor é diferente de rejeição. Amor é muito mais que isso. Amor é nutrição, como eu disse, e vou sempre dizer para vocês, né? É preciso todos os dias a gente entender isso, compreender que é isso, né? Se amar, se nutrir, é se abraçar. E se abraçar é isso, é fazer por si aquilo que você espera que os outros façam. Não vai ter o outro que vai fazer por você enquanto você não fazer. Aí quando você fazer por você, quando você se nutrir por você, como eu disse antes, eu estou repetindo só para que você compreenda. Você fazer por você, você se abraçar, você se nutrir, aí o próprio universo vai dar aquela volta, vai encontrar umas pessoas, não é só uma pessoa não, mas pessoas exatas, entre amigo, entre amor, entre amizade, para se aproximar dentro de você. Por quê? Para se aproximar com você. Por quê? Porque a sua frequência muda. Se a sua frequência muda, tudo ao seu redor também tem a obrigação de mudar para melhor. Então, assim que as coisas acontecem. Como eu falei em um vídeo anterior também, primeiro é preciso limpar para depois a gente entender e depois a gente entender o que a gente merece. Por enquanto, a gente está aprendendo o que a gente merece. Se a gente merece coisas boas, o universo vai nos levar para coisas boas. Mas é como eu falei por antes, é sobre o amor. E o amor é a frequência que muda tudo. E talvez você esteja passando por essa coisa na sua vida, de entender essa frequência. Então tenha paciência com você, como eu sempre falo por aqui. Tenha paciência com você, é um passinho de cada vez, é um passinho de formiguinha, mas o importante é que lá na frente você vai ver o resultado da semente que você jogou, os resultados da semente que você plantou, o que você vai colher, entendeu? Talvez você não tinha consciência até aqui do que você plantava, mas a partir de agora você vai ter consciência do que você vai colher no futuro. Se você quer colher coisa boa, se você quer colher amor, primeiro se dá amor. Coloca naquela sementinha e vai plantando. O amor na vida das pessoas, o amor na sua própria vida, naquilo que você faz, né? O ato de fazer uma comida gostosa para você, te dar um abraço, isso já é o ato grandioso de amor que você pode fazer todos os dias para você, tá? Pense nisso, meus filhos. É bom demais dar conta, tá? O amor próprio é tudo. Tudo é nos dado de graça e às vezes vocês não agradecem. Às vezes vocês não observam tudo que foi nos te dado, tudo que foi nos dado nesse dia de hoje. E a gente não tem esse poder de agradecer. A gente sempre está querendo mais para suprir o nosso ego e jamais obedecer a nossa arma, jamais entender que a nossa arma precisa também de suprimento
Tudo é nos dado, o ar que você respira, amanhã que você acorda, a oportunidade de viver mais essa experiência desse dia. Tudo é nos dado, mas a gente quer sempre ter mais. E aquela coisa de sempre ter mais coisas, sempre colocar mais coisas pra gente ter, vai fazer a gente correr atrás de coisas que a gente às vezes nem precisa para viver, mas tudo isso é só para alimentar o nosso ego, o ego da nossa alma, que jamais vai nos calar se a gente não aprender a nos calar, meus filhos. Meus filhos, acorda pra vida, porque todos os dias que você acorda, o canto do pássaro, o ar que tu respira, as plantas que estão ao seu redor, as medicinas, aquelas plantas que você faz remédio, aquilo ali é o símbolo de Deus na sua vida, que Deus está cuidando de você, que você está sendo cuidado o tempo todo para aquilo que você acredita. Acorda para a vida, meus filhos. Acorda para a vida e começa a ver a beleza das coisas. Às vezes você está reclamando daquilo que você não tem, mas tem pessoas que estão numa situação pior, que tem nem aquilo que você tem, não está reclamando, ainda está agradecendo, meus filhos. Agradece. Agradece pelo seu animalzinho que todos os dias te dá carinho, porque aquilo ali é a simbologia do amor de Deus na sua vida. Agradece pelas coisas simples que você tem, coisas que outras pessoas não têm e está agradecendo por ainda não ter. Agradece pelas coisas que não aconteceu ainda, os livramentos que Deus tem dado na sua vida. Porque às vezes a gente não repara nessa correria da vida de sempre querer mais, a gente sempre está se comparando, sempre está se observando em querer mais do que o outro, em querer ser melhor do que o outro. Mas o segredo da coisa é ser melhor do que ontem, é evoluir cada vez mais nessa terra. E é isso que a gente está esquecendo todos os dias e o tempo está passando, meus filhos. O negócio não é ser melhor que o outro, não é colocar o ego, não é se sentir maior nem melhor que ninguém. O segredo, meus filhos, é todos os dias aprender a ser mais silencioso, a observar mais as coisas, entender o seu próximo, entender o seu irmão, porque essa é a jornada. Esse foi um dos mandamentos de uns grandes homens que passou aqui nessa terra. É aprender todo dia, meus filhos, que a gente precisa aprender com ele, ser simples e humilde. Ser simples e humilde na nossa jornada. E que as forças todos os dias é nos dada. Segue em frente e observa as pequenas coisas, aquilo que você nem observa, não agradece. A sua família, seus amigos, tudo que há ao seu redor, a sua casa, as coisas simples, que você sempre querendo mais e esquecendo da essência. Esquece não, meus filhos. Vocês têm um potencial enorme, só não tá enxergando isso.